primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém e amém. Esse canto que é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Eu costumo pegar o Salmo 24 e a partir do Salmo 24 dizer que como Criador, o Brasil é do Senhor. Como Criador. Salmo 24 diz, do Senhor a terra e o mundo. Pois é. Então, como Criador, o Brasil é do Senhor. Então, na perspectiva da criação, o Brasil é do Senhor. Os Estados Unidos da América do Norte é do Senhor. Agora, claro, na perspectiva da redenção, de fato, o Brasil todo não é do Senhor. Mas como Criador, o Brasil é do Senhor. Ele é o proprietário absoluto. Meus irmãos, esta é a nossa quarta quinta-feira da fé protestante reformada e última, celebrando assim os 505 anos da fé protestante reformada. Claro, o dia apropriado mesmo, o dia certo é o dia 31, próxima segunda-feira. Mas nós aproveitamos e programamos 4 quintas-feiras da fé protestante reformada e, em virtude das eleições, que ocorrerá domingo, realizamos com antecedência o culto que ocorreu domingo, alusivo à fé protestante reformada. E queremos, de certa forma, encerrar hoje com a nossa última quarta-feira da fé, quinta-feira da fé protestante reformada. Abra sua Bíblia no livro, na carta de Deus aos Hebreus, capítulo 13, o versículo 7. Porque o que fizemos aqui é o que a Bíblia nos recomenda, é o que o próprio Deus nos convoca para fazermos. O próprio Deus, o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele nos convoca para fazermos o que estamos fazendo durante este mês de outubro que ainda está em curso. Hebreus 13, versículo 7 diz o quê? Lembrai-vos dos vossos guias. Então vejam, para aí. Lembrai-vos dos vossos guias. O que Deus está dizendo para nós aí? Tragam à tona, olhem para eles, relembrem a vida que eles viveram, relembrem a fé que eles pregaram. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então olhem para eles, não se esqueçam deles. Eu os deixei como referência para vocês. Muito bem, essa sonoplastia é abençoada. É abençoada. Temos que louvar a Deus, irmãos, por cada ato aqui, por cada membro da igreja, por cada ministério, cada projeto. Talvez lembrai-vos dos vossos guias. E desde a primeira quinta-feira da fé protestante reformada, nós relembramos aqui. Nós trouxemos à tona aqui a vida de quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero, fazendo uma aplicação estendida desse texto, ele se encaixa aí. Fizemos menção de Zwinglio na Suíça. Foi na Suíça que o termo reformado passou a ser usado. Com Zwinglio, muito especialmente Henrique Bulling, o seu sucessor. Relembramos aqui João Calvino, o sistematizador da fé protestante reformada. João Calvino, porque eles se encaixam aí.
É claro que quando o escritor aos Hebreus, quando Deus usa o escritor aos Hebreus, nos convoca para que eles lá olhassem para os seus guias, claro que Deus está fazendo referência aos guias deles, do primeiro século, ou antes do primeiro século. Os guias imediatos ou os guias remotos. Os guias que viveram ali próximos deles, ou os guias que viveram bem antes. Mas esse mesmo texto, ele deve ser usado para também falarmos dos guias de hoje, dos guias de ontem. Lembrai-vos dos vossos guias. Por quê? Deus os deixou como referência. Deus deixou os guias como referências, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Agora ele não para aí. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Com que objetivo devemos olhar para os nossos pais da fé reformada? Primeiro devemos trazê-los à tona. Devemos com frequência aqui citar os seus nomes, sim. Mas com qual objetivo? Olhar para a vida que eles viveram e imitar a fé que eles tiveram. Martin Lloyd Jones, um pastor congregacional britânico, ele recomenda que os pregadores, que os pastores, depois de lerem uma boa teologia sistemática, parem um pouquinho e leiam boas biografias. Para quem servem as biografias? Muito especialmente tratando de igreja. As biografias dos servos de Deus nos inspiram. Então foi o que fizemos e estamos fazendo hoje. Vamos olhar novamente um pouquinho para a vida dos nossos pais reformados, muito especialmente João Calvino, e vamos ver a relação da fé protestante reformada e missões. Será que a fé protestante reformada ela fez missões? Os nossos pais reformados da primeira geração se importou com missões? Será que aconteceu isso? Vejam o que na celebração dos 400 anos do nascimento de João Calvino, um homem com os pés de barro, mas que foi usado pelo grande Deus. Vejam o que um outro servo de Deus disse sobre ele. Isso foi em 1909. S.L. Morris. Ele disse isso na Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América do Norte. Vejam o que ele disse. O calvinismo, também apelidado de fé reformada, protestante, é o agente mais poderoso na evangelização do mundo. A fé protestante, a fé reformada, apelidada de calvinismo por conta de João Calvino, ele não gostou, sinceramente, já disse aqui que se ele tivesse a oportunidade de retornar aqui, ele questionaria que se usasse o nome dele, pois ele não quis nem mesmo que divulgassem o lugar da sua sepultura. Vejam o zelo desse homem. Nem mesmo ele quis que divulgassem o lugar da sepultura dele, porque foi ele mesmo que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, como eu não vou olhar para um homem desse? Eu vou olhar sempre, porque é referência de um homem que viveu para a glória de Deus, de tal maneira que pediu para que não divulgassem o lugar do seu sepultamento, presbítero Manuel. Vejam. E no ano de 1909, numa Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana, presbítero Clécio, dos Estados Unidos da América do Norte, que é a igreja mãe lá, como a nossa igreja mãe aqui, a IPB, a nossa IPB. Nessa assembleia, o pastor S.L. Morris disse: o calvinismo, ou fé reformada, ou protestante,
é o agente mais poderoso na evangelização do mundo. Por que estamos aqui evocando essa fala? Por que estamos aqui trazendo essa fala do reverendo S.L. Morris à tona hoje? Porque existem acusações hoje em dia de que os reformados não fazem missões. Existem acusações de que a primeira geração de reformados não se importaram com missões. Existem acusações. Teólogos, missiólogos, eles chegam a dizer que Lutero, Calvino, a primeira geração de reformadores não se importaram com missões. Vejam, toda generalização ela tem os seus defeitos, seus perigos. Não gostamos de generalização, porque ela não corresponde com a realidade. Se alguém disser, eles vacilaram num momento ou outro quanto à obra missionária, no tocante à obra missionária, claro que vacilaram, como nós ainda vacilamos aqui e acolá hoje. Agora, dizer que os nossos pais reformados, a primeira geração de reformados, ela não se importou com missões, não é honesto. A prova é tanto aí. No ano de 1909, o reverendo S.L. Morris disse: o calvinismo, que é um apelido para o cristianismo bíblico, que é um apelido para a fé reformada, foi a força mais poderosa de evangelização do mundo. E foi mesmo. E foi mesmo. Agora, é claro, meus irmãos, a primeira geração teve os seus vacilos. Um momento ou outro vacilaram no tocante às missões, sim. Mas dizer que eles não se importaram não é legítimo. Vamos dar aqui um exemplo rápido. João Calvino, até hoje amado por uns e odiado por outros. João Calvino fundou a Academia de Genebra no século XVI. Vocês sabem com que objetivo ele fundou a Academia de Genebra? Quem aqui já ouviu falar sobre a Academia de Genebra, fundada por João Calvino? E qual foi o principal objetivo dessa academia em Genebra? Preparar pastores, obreiros para a obra. E não foram poucos os pastores que saíram de Genebra e foram para a França anunciar o verdadeiro evangelho agora redescoberto. Não foram poucos. No primeiro momento, mais de 100 pastores saíram da Academia de Genebra, reverendo Abraão, para a França. Claro que João Calvino tinha os olhos fitos na sua nação. Não foram, depois, no segundo momento, mais de 150 ministros novamente saíram de Genebra e foram para a França. Queridos, para uma nação, na época de 20 milhões de habitantes, de repente chegou a ter 2 milhões de cristãos protestantes, teve um avanço ou não teve? Claro que teve. Agora é claro, a perseguição religiosa, ela acabou mexendo com isso. Quem já ouviu falar aqui na noite de São Bartolomeu, na França? Muitos cristãos protestantes foram massacrados mesmo. Agora, dizer que os nossos pais reformados da primeira geração, eles não se importaram, Wilker Guerreira, não é justo. Vamos criticá-los. No momento ou outro eles vacilaram, se concentraram mais em algumas áreas da fé do que em outras. Mas dizer que eles não se importaram, João Calvino aprova. E aqui, como nós postamos lá, eu indico sempre esse livraço. Esse livro é uma pérola, o legado missional de Calvino. É um livraço, muito especialmente para a nossa liderança. Aí, quando vocês puderem, comprem.
para a gente não estar, às vezes, para a gente não ficar calado diante de acusações que não procedem. Mas não é só o fato de, não é só para não ficar calado, mas para a gente ajudar quem está equivocado. Para a gente socorrer quem foi infectado por essa acusação. Ora, vocês sabiam que foi pastores preparados por João Calvino que fizeram a primeira tentativa aqui no Brasil da implantação da fé reformada, 1557. Agora, infelizmente, um traidor se manifestou, Villagnon. Se mostrou amigo de João Calvino, se mostrou amigo no primeiro momento da fé protestante e reformada. Estando aqui, ele traiu. Mas olha, 2 pastores foram enviados com o apoio de quem? João Calvino, 1557. Assinaram a sua sentença de morte, escrevendo uma confissão. A primeira confissão das Américas, gente. Pouco se fala sobre ela. Eu tenho um livro tratando só sobre isso. A primeira confissão de fé das Américas foi feita aqui no Brasil, 1557. Como que nossa primeira geração de reformados não se importou com missões? Se importou, sim. Exegeticamente, hermeneuticamente, cometeram alguns erros, como por exemplo Martinho Lutero, sim. Erros, interpretação de alguns textos envolvendo missões, sim. Mas dizer que eles não se importaram? Agora, é preciso entender uma coisa. Eles estão num processo de trazer a igreja do século XVI, Asaf, na Europa, de volta às Escrituras. Então é claro que eles se concentraram mais lá, na Europa. Exemplo, a Alemanha, as Ilhas Britânicas, os Países Baixos. Claro que a força foi concentrada lá. Mas dizer que a fé reformada não se importou com missões, isso é um equívoco. Eles não fizeram missões como a igreja romana fez na época. Até mesmo na Contra-Reforma, a igreja romana mandou os jesuítas, inclusive chegaram aqui no Brasil. Agora, por quê? É preciso entender a época lá. No século XVI, fazer missões, você precisava ter o apoio do Estado. Você precisava. Para ter abertura nos navios. Você precisava de permissão. Não é hoje, queridos. Não é como... A gente quer fazer a leitura do século XVI com as convenções do século XXI. Igreja e Estado, em alguns países, caminhavam muito ali. Então é claro que alguns reformadores da primeira geração, eles não conseguiram, porque também não tiveram apoio. Eles não tiveram apoio. Mas que fizeram missões, fizeram. Há um intervalo, sim, entre o século XVI e o século XVIII. Os livros de missões falam sobre isso. Mas eles fizeram missões. E o exemplo é João Calvino, Genebra. John Knox passou um tempo em Genebra, foi lá para a Escócia reformar a igreja. Como não fizeram missões? Os luteranos... Agora, vamos afunilar aqui o assunto um pouquinho. Não dá para abordar luteranos e outros mais. Observem, como que eles não fizeram missões? Apesar das suas deficiências. Observem, Reforma Protestante, 1517. Beleza? Desta Reforma Protestante surgem os luteranos, igrejas luteranas. Desta Reforma Protestante surgem as igrejas
reformadas, calvinistas. Vejam, luteranos, calvinistas, zwinglianos, que é sinônimo de reformados. Daí veio anabatistas, anglicanos, presbiterianos. Depois batistas, metodistas. Observem, 1517. 1520 já existe ali luteranos, calvinistas, reformados, zwinglianos. 1525 já existe anabatistas, 1534 anglicanos, igreja anglicana, 1560 presbiterianos, com essa nomenclatura mesmo. O país onde foi usado esse nome nas suas fachadas foi a Escócia. Por isso que John Knox é apresentado como o pai do presbiterianismo no mundo. Foi ele que redescobriu o governo? Não, foi com João Calvino. Mas ele aprendeu com quem? Com João Calvino em Genebra. E na Escócia, a igreja passou a ser chamada, depois de um tempo, de igreja presbiteriana. 1560. Vejam, aí daí vem os batistas, depois os metodistas, 1787, com John Wesley. Como que não teve missões? Apesar das deficiências, observem, vamos para a nossa IPB aqui no Brasil. Se existimos hoje por quê? Porque igrejas reformadas da América do Norte enviaram missionários para o nosso Brasil, queridos. Não foi nem Archibald Green Simonton, o primeiro pastor protestante que chegou no Brasil. Mas eu tenho que fazer justiça. Foi Roberto Callen, que é o pai do congregacionalismo no Brasil. Se tratando de missões do protestantismo de missão. Claro que o protestantismo de imigração, outros pastores haviam chegado aqui antes. Mas protestantismo de imigração é uma coisa, de missão é outra coisa. Protestantismo de imigração são aqueles pastores que vieram para aqui para pastorear os seus compatriotas que saíram dos seus países para construir a vida aqui no Brasil. Mas o protestantismo de missão não, eles vieram para fazer missões, para evangelizar os nativos, os brasileiros, os índios. Então, se tratando de protestantismo de missão, Roberto Callen foi o primeiro. Mas logo ali próximo chega o Archibald Green Simonton. Interessante isso, né? A igreja brasileira desconhece isso. Alguns irmãozinhos nossos amados desconhecem isso. Está aí, ó. Barbudão aí, Archibald Green Simonton, com 26 anos de idade. Mas não foi só ele não, meus irmãos. Quem já ouviu falar aqui no Nordeste de John Smith, aqui no Recife? Outro norte-americano, pastor, no nosso Nordeste aqui, Recife. Você chega lá na igreja Pretendente da Boa Vista, entre lá e você vê lá a plaquinha com o nome dele. Isso é lindo de se ver, guerreiro. Que pena que já não está mais com tanta força aquela igreja. Isso é lindo, meu irmão. George Butler, o doutor George Butler, Recife, Garanhuns. Você sabia que Garanhuns, o presbiterianismo é forte? Pois é uma coisa linda. Como que não faz missões? A IPB surge aqui em 1859. Em 1862, a primeira igreja é fundada mesmo, formalmente. Em 1865, o primeiro pastor brasileiro é ordenado, José Manuel da Conceição. Como que não faz missões? Em 1865, organizado o primeiro presbitério no Brasil, Rio de Janeiro. É o mais antigo. Quem um dia visitar o Rio, visita a catedral. Lá é chamada de catedral mesmo, gente. Você vai ver o espetáculo. Estivemos lá. A Catedral Presbiteriana é um espetáculo de arquitetura. Quem aqui já esteve lá? Olha aí que bênção. É um espetáculo, gente. Você fica assim encantado.
Não vamos aqui avaliar como é que o estado da igreja hoje. Está lá, está existindo. Deus seja louvado. Mas está lá. Obra missionária. Em 1888, a organização do primeiro sínodo do Brasil. Tudo isso porque a igreja foi crescendo. Agora vejam, da IPB, que é a igreja mãe, surge em 1903 a IPI. Já ouviram falar na IPI? Igreja Presbiteriana Independente. Ela é forte lá no sul, sudeste. Tem aqui no Nordeste, tem, mas é pouco. Em 1956 surge a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, 1956. Em 1983, a IPU, Igreja Presbiteriana Unida. Claro que algumas dessas, como a IPU, se afastou da fé ortodoxa reformada. Em 1938 surge a Igreja Presbiteriana Conservadora. Eu estou citando isso porque isso é fruto de missões. E por incrível que pareça, poucos não sabem disso, mas também da IPI surgiu a IPR. Já ouviram falar na IPR? Igreja Presbiteriana Renovada. E tem muitos presbitérios no Brasil. Ela é forte também em Rondônia, ela é forte no Paraná. Ela é forte. Não vou aqui avaliar a confessionalidade dessa igreja hoje não, mas está lá, existe. Fruto de que, gente? Obra missionária. Não podemos esquecer isso não. Não esqueçamos. Em o nome de Jesus Cristo. Eu quero só fazer uma menção rápida aqui também, como já dissemos, sobre essa questão da obra missionária da fé protestante reformada. Prestem bem atenção. Já falamos aqui que em 1557, 55-57, houve a primeira tentativa aqui no Brasil, não vingou. Certo. Mas quem aqui já não ouviu falar também nos holandeses? Claro, protestantismo de imigração. Mas eles estiveram aqui. Evangelizaram índios ali no Agreste, em Recife. Existem máculas na história. Briga entre holandeses e portugueses. Sim, tem. Tem um livraço chamado Brasil Holandês. Mas é inegável que eles deixaram também as suas marcas. Se você conhece Recife, você conhece aquelas lindas pontes ali, não é, Janai? Quem aqui não conhece Recife? Todos aqui praticamente conhecem. Aquelas pontes ali. Passe lá de uma olhadinha. O ano em que foi construído. Obra dos holandeses. Não vamos aqui discutir quem estava errado, quem estava certo, os portugueses ou holandeses. O momento não é para isso. Mas foi uma tentativa, século XVII. Pernambuco, Bahia, depois foram expulsos pelos portugueses. Mas aí, como já dissemos, aí vem o protestantismo missionário, com metodistas, congregacionais, presbiterianos, batistas. E hoje nós temos as igrejas históricas, que são diretamente herdeiras da fé protestante reformada. Batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos. Do batistas, batista regular, ouviram falar já? Batista regular, batista fundamentalista, batistas nacionais, Convenção Batista Brasileira e por aí vai. Metodistas Wesleyano, Igreja do Nazareno, que já saiu dos metodistas. Os presbiterianos, como já falamos, os anglicanos, luteranos. Tudo isso é fruto da obra missionária. No próximo ano, se o Senhor permitir, o mês de abril, esta igreja vai completar 35 anos de existência. Recentemente houve uma homenagem póstuma ao servo de Deus, Henrique. Não é? Denise esteve lá, Denise, visitando-a. Como Deus é bom, não é? Não foi nada assim combinado com a igreja, mas você representou a igreja lá. Pois é, Deus seja louvado por isso. Veja, aquele servo de Deus esteve aqui, plantando a sementezinha. Isso é obra missionária.
A nossa IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem hoje, preste bem atenção, ela tem 4 agências de missões. Espera aí, pastor, o senhor está equivocado. Não. Ela tem 4 agências missionárias. Ei, a IPB não, fale assim, a nossa IPB. A gente tem uma mania de falar como se não fôssemos dela, não pertencêssemos a ela, gente. Vamos lá, Junta de Missões Nacionais. Está aí, continua plantando igreja no Brasil, gente. APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, continua enviando. Eu tenho um colega que vai agora para África, Samuel Júnior, eu fiz o CTM com ele. É primo, não é? Olha aí. O Lu falou isso para nós. Lu, vou chamar de Lu também. E compartilhou. Eu falei, mas o mundo é pequeno, não é? Houve um encontro em São Paulo, não foi, Ilka? Está indo para a África. APMT. Sim, pastor. E as outras 2? Eu falo de 2. A PECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Isso, comunicação e evangelização, a ordem. E o que mais, pastor? E a última, PMC, Plano Missionário Cooperativo, plantação de igreja, 4 agências de missões. Sabe quanto a IPB investe em missões? 54% da sua arrecadação, gente. Deus seja louvado. Ou seja, a IPB não investe 54% da sua arrecadação. Nós, como IPBs, é melhor investimos 54% da nossa arrecadação. A linguagem tem que ser essa. Não podemos falar como se fosse alguém de fora. Nós estamos dentro. Precisa melhorar? Muito. Agora eu não vou encerrar hoje essa questão da fé reformada em missões sem também botar o dedo na ferida aí de algumas igrejas locais por esse Brasil afora. Existem igrejas da IPB ou de todas as famílias presbiterianas que estão morrendo, reverendo. E é fácil detectar causas. Não se colhe se não planta, meu irmão. Os caras ficam dentro de 4 paredes esperando que o povo venha. Não vai, meu irmão. Não vai. A igreja, seja ela pequena ou grande, ela tem que botar a cara para fora. Estamos combinando com o reverendo Abraão. Quem quiser nos acompanhar, acompanhe. A gente vai ver um dia aí, uma vez por mês, quem sabe, vamos lá para o centro de Petrolina, vamos armar o nosso banner. Zaqueu, minha cidade para Cristo, e vamos estar lá entregando panfleto e dizendo, e uma plaquinha ainda, estamos aqui para orar por você, aceita uma oração? Ah, que é isso, pastor, para que isso? Para quê? Quantas pessoas não estão passando ali angustiadas? Esses dias eu olhei uma caixa de som, eu sou meio malucão mesmo, guerreiro. Eu fui resolver umas coisas ali, entrei numa essas caixas de som que já vem prontinha, eu olhei o preço, 2.000 conto, uma hora dessa eu compro. A igreja tem que ser arrojada, meu irmão. Que conversa é essa? Ela tem que ir para fora mesmo, meu irmão. A gente planta e o resultado pertence a quem? A Deus. A Deus. Petrolina precisa saber mais e mais que a primeira igreja presbiteriana existe. Não é para a glória da igreja, é para a glória do dono dela, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nós lamentamos. Nós não procuramos o máximo questão ética ministerial. A gente não pode sair por aí citando o nome de ninguém, temos que ajudar. Mas essa é a grande verdade. Faça a primeira perguntazinha. Quando alguém estiver reclamando que a sua igreja não está avançando, faça só uma perguntazinha, você já entende. Me diz aí, qual foi a última vez que vocês fizeram um trabalho externo? Eles vão ficar assim, ó. Rapaz, na verdade, nesses últimos 3 anos a gente não fez não.
Aí fica difícil, meu amigão. Aí fica difícil, meu amigão. Outra coisa, às vezes a gente confunde ser firme na fé reformada com engessamento das suas liturgias. Os caras que foram ensinados que liturgia reformada é o cara cantar com raiva, como se estivesse com raiva do mundo e de todos. Espera aí, nem 8 e nem 80. Aí, nem mesmo aqueles que visitam ficam, meu irmão, porque eles dizem misericórdia. Se eles estão felizes assim, então eu imagino o dia que eles estiverem tristes. Se eles dizem que são as pessoas mais felizes da terra. Com essa alegria, imagina o dia que eles estiverem tristes. Eu já falei aqui, dando aula em seminário, a turma dava risada. Por favor, gente, não estou aqui abordando personalidade, cada um tem a sua personalidade. Estou falando da igreja como um todo. Eu não estou dizendo que todo membro da igreja tem que cantar como o outro canta. É o direcionamento, entenda, por favor. Mas a turma lá do seminário em Recife sempre dava risada. Eu digo, imagina, porque eu já vi isso. Raquel, eu já vi isso, Raquel. Agora, tá ali, Denise. O prefeito César não deixou o Denise ficar pertinho hoje, não. Veja só, guerreiro. Olha só, Kennedy. Sou feliz. Eu já vi isso, gente. Sério? Eu já vi isso. Com Jesus. Irmão, sinceramente, dá uma dor na alma. Você começa a ter um calafrio na espinha dorsal. A ordem psicológica da liturgia. O que é isso, pastor? Preste bem atenção. Invocação e adoração requer um tipo de emoção do liturgia da igreja. Contrição requer um outro tipo de emoção da igreja. Ações de graça requer um outro tipo de invocação da igreja. Então, o cântico em si já diz tudo. Sou feliz, então, sou feliz com Jesus. É isso aí, Denise. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso, gente, é sério. A melodia, não é? Mas veja a letra. Sim. Mas vejam, sou feliz, porque com Jesus, até canto de contrição, até o canto de contrição, ele quer uma emoção de quebrantamento, ele requer. Vejam só. Se sofrimento te causei, ó Deus, tropeçou nos perdão, Senhor. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse momento requer contrição da minha parte, requer contrição. O que eu estou questionando aqui é o seguinte: agora que o gerente disse, menino, a gente vai para casa da sua mãe. É sério, um dia desse eu estava vindo aqui, aí eu fiz assim com um carro. É sério, é o automático nosso. Não pode ser. Liturgia não pode ser o automático. Sim, sofrimento te causei, ó Deus. Meu irmão, preste bem atenção. Eu vou falar algo aqui agora, então, mas para eu falar isso aqui agora, eu quero
eu quero preservar a imagem do meu colega, reverendo Darlan, que esteve aqui domingo e ele ficou sentadinho. Problema de coluna, viu? Então eu preciso ressalvar isso. Ele ficou sentado, eu até era para ter feito isso antes. Mas olha, eu fico agoniado quando eu vou em algumas igrejas por aí, que a própria liderança não tem problema de coluna, não tem nada, a igreja cantando com alegria, o povo cantando, o povo de pé e a liderança. Vontade de levantar e, com todo respeito, viu, gente? Acorda, meu irmão. Por favor, acorda. O reverendo Hernando Dias Lopes, naquele livro de pastor, um livraço. Ele fala, não. A liderança tem que ser exemplo para a igreja de entusiasmo, de ousadia, de intrepidez. Ora, se o povo está vendo o seu pastor, a sua liderança, cantando a pulso, o que vai esperar da igreja? Não pode, meu irmão. Então que o Senhor nos abençoe, reverendo Abraão. Isso. Justamente. Sim, também. Todos nós, como liturgo, chamar o povo para adoração. Chamar o povo para adoração, para exaltação. Tirando aqui o que alguns colocam como excessos dele, que tem, mas veja a empolgação do reverendo Jeremias Pereira. Não é fantástico, meu irmão? Olha, ele já chegou em Jairene, chegou em mim, de Petrolina. Eita, terra boa da uva. E já cheirou, O cara sempre empolgado, meu irmão. Não é fantasia, não é encenação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Prossigamos fazendo missões, sendo uma igreja empolgada, entusiasmada. Pastor, aqui a acolá a gente vai se encontrar triste? Vai, mas não é a ordinariedade da vida. Estou falando da ordem, da direção, como disse o presbítero Clécio. Que o Senhor nos abençoe, guerreiros. E queremos encerrar só relembrando que domingo pela manhã não teremos EBD. Então aproveita e vai voltar pela manhã. Sabe para quê? Para que às 18 horas você esteja aqui para cultuar a Deus. Porque independentemente de ser o dia 30, é uma data cívica, é importante para a nação. Não deixe de votar, por favor. Não deixe que os outros decidam por você. Em quem você vai votar é você e o Criador, regido pelos princípios e valores do reino, mas vai votar. E às 18 horas aqui cultuando a Deus, exaltando o nosso Deus, com a consciência que, independentemente do resultado, o nosso Deus continua no trono. E continuaremos avançando para a glória de Deus. Então vá pela manhã, vá votar. Não cai nessa armadilha de para mim tanto faz. Não existe tanto faz. De pé,